Bom, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Flaviana, é sempre um prazer trocar ideias com você, né? A gente vai se encontrando nos eventos, vai trocando figurinhas, é sempre um prazer. Queria agradecer, então, formalmente a Respire pelo convite. Juliana, obrigado aí, desculpa às vezes as minhas perguntas, e obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também todos os presentes pelo tempo de vocês, né? Então, um tempo à noite, que a gente às vezes está descansando com a família e de alguma forma vocês se sentiram interessados pelo tema, então tomara que eu consiga fazer o tempo de vocês valer a pena. Me apresentar, Flaviano pediu para me apresentar, resumidamente, eu sou fisioterapeuta, formado já há alguns anos, tenho experiência em terapia intensiva, tenho experiência em atendimento domiciliar, trabalhando tempo na universidade, migrei para a parte mais corporativa da fisioterapia, que é uma coisa, é um ponto, né, que eu me descobri muito, trabalhando em empresas, desde fabricantes até distribuidores, e hoje eu sou representante, né, sou gerente comercial nacional para o Brasil da Nonin, né? Então, aqui, já deixando explícito o meu conflito de interesse, a Nonin é uma empresa que trabalha com oximetria e monitorização não invasiva. Aliás, o nome Nonin, né, é Nonin, que é non-invasive, né, que é não invasiva, é a parte curta, né, é uma abreviação do nome non-invasive. Então, tem um conflito de interesse em relação ao tema. De qualquer forma, os slides, basicamente, eles vão ser um pouco da ciência no assunto e um pouco da minha experiência profissional. Essa é a nossa agenda, definição, a gente vai falar um pouco do oxímetro, a prevalência de hipoxemia oculta, como é que ela se insere no atendimento domiciliar, as implicações futuras, as tecnologias e um espaço para dúvidas aí no final. Então, vamos lá em relação à definição, o que é hipoxemia oculta, né? A hipoxemia oculta está presente quando a saturação arterial, menor que 88%, está presente quando o oxímetro de pulso apresenta valor maior que 92. Então, acho que todo mundo conhece, quem está aqui nessa apresentação, nesse bate-papo, já conhece um oxímetro, você vai colocar no dedo, ele vai mostrar um valor de saturação, o P vem de periférico, né? Então a saturação periférica, ela mostra, né, entre 92 e 96, mas se você pegar uma gasometria, né, a saturação arterial, ela vai estar menor que 88%. Então, esse ponto ele é crítico, né, porque 88, vamos colocar aqui um pequeno intervalo de 88 a 90%, ele é justamente o intervalo que você precisa ter uma intervenção ou não. O normal, a gente sabe, né, está em torno de 94, vamos falar 96, vai, 96%. Esse é o normal de saturação, ou é o esperado para a maior parte das pessoas. Se você tiver 94, 93, isso não é normal, ou não é o mais comum, mas ok, você ainda não precisaria de nenhuma intervenção. A partir do momento que você se aproxima do 90 ou 88, né, por cento de saturação, você já é considerado indivíduo hipoxêmico e você precisa de uma intervenção. Seja ela ventilação mecânica, oxigenoterapia, enfim, aqui não vale, a gente não vai discutir exatamente o ponto de tratamento para cada tipo de distúrbio, vão ter vários fatores, mas o importante é que existe uma diferença, às vezes, no registro do oxímetro, na periferia, né, nos dedos, quando você compara com o sangue arterial. E esse fenômeno a gente chama de hipoxemia oculta. Então, para a gente entender por que essa diferença pode acontecer ou não, vamos entender um pouco mais sobre os oxímetros. Existem vários tipos de oxímetro, né? Então, você tem um oxímetro de dedo, um oxímetro de pulso, ou punho, um oxímetro de mão, você vai ter um oxímetro de mesa. Então, cada um deles vai ter uma indicação, vai ter uma funcionalidade, alguns com bateria, outros sem bateria, alguns com memória maior ou menor, alguns com alarme ou sem alarme, mas, de maneira geral, né, o oxímetro, independente do tipo, ele mede a saturação periférica.
Existem também vários tipos de sensores. Isso eu estou colocando aqui o exemplo da Nonin, mas independente das marcas ou da marca que você utilize, você vai ter registros ou equipamentos muito parecidos. Então, você vai ter sensores descartáveis, sensores reutilizáveis, sensores híbridos, onde você mantém o sensor e você só troca, né, o velcro ou o invólucro, né, para fixar o sensor. Você vai ter aqui outros tipos descartáveis, você pode ter ainda sensores reflectores, né? Então, são dois princípios aí de oximetria. Então, independente do tipo de equipamento e do tipo de sensor, o objetivo ou o método de captação do valor, né, ou da mensuração da oximetria ou da saturação é o mesmo. Como ele funciona? De maneira muito, muito resumida, você tem dois tipos de feixes de fontes luminosas, que chamamos de LEDs, né? Então, você vai ter um LED, ou um feixe de fonte luminosa vermelho, e um infravermelho nessa faixa, ou nesse espectro aqui. Então, basicamente, você vai ter, de um lado, uma fonte emissora, onde você emite um feixe de luz vermelho e infravermelho, ele passa pelo dedo e você vai ter um detector. Bom, eu sei a intensidade que eu emito esses raios ou esses feixes de luz, e eu estou vendo aqui a intensidade, né, que esses feixes de luz chegam nesse receptor. A diferença, bem basicamente, a diferença do que eu emito para o que eu chego, para o que chega aqui, vai ser, ele consegue captar ou mensurar a minha saturação. Por quê? Porque o oxigênio, ou a hemoglobina, quando ela está carreada pelo oxigênio, ela vai absorver esses espectros de luz vermelha e infravermelha. Aí você pode perguntar para mim o seguinte, mas Rui, a gente mede saturação arterial, mas na ponta do dedo também tem veia, né? Então, por isso que você chama de oximetria de pulso. Essa palavra pulso, ela não é ao acaso. Você tem a artéria, né, o sangue arterial, ele pulsa pelo batimento cardíaco, e a veia, ela é um fluxo mais contínuo, não é um fluxo pulsátil. Então, justamente você mede essa diferença do seu controle basal a cada pulso. Então, a oximetria de pulso, e aí você vê, tem uma emissão e uma recepção basal, e uma recepção e uma emissão e uma recepção a cada pulso, e você também faz essa diferença. Tá? Então, o pulso, a palavra pulso e oximetria, e você consegue medir isso da saturação arterial, não é o acaso. Bom, por que a gente mede no dedo? O dedo é o ponto mais comum porque ele é altamente vascularizado, né? Então, você tem um mapa de perfusão aqui, ele é altamente vascularizado, então tem muito sentido você medir a oximetria de pulso nos dedos, tá? Bom, quais são os benefícios, então, da oximetria? Isso aqui é muito fácil, até intuitivo, né? Ele é baixo custo, basicamente, você tem um oxímetro, você coloca no dedo e pronto, né? Ele não é um procedimento caro, ele é não invasivo, você não precisa invadir o paciente, fácil manuseio, você colocou, ele vai te dar um número, a resposta é rápida, né? Variando aí de 1 segundo até 10 segundos, dependendo da condição do paciente, é portátil, e ele tem uma baixa variação, ou deveria ter uma baixa variação quando você compara com o sangue arterial. Quais são as limitações desse método? Todos vocês já devem conhecer, ou quem já leu um pouco, aprendeu ou discutiu um pouco sobre a oximetria, tomar cuidado com os esmaltes. Hoje nós temos aí as unhas postiças ou as unhas de gel muito frequentes, as unhas grandes, pintadas, né? Eles acabam interferindo, sujeira também é um outro ponto. Uma luz ambiente excessiva, lembra que a gente está comentando sobre feixes de luz, então se eu tiver um ambiente extremamente iluminado, esse ponto vai interferir na qualidade do sinal, e não só da emissão, quanto da recepção. Umidade no sensor, né? Intoxicações por monóxido de carbono, aqui eu também coloco os pacientes com DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, eles vão estar, os pacientes fumantes, eles vão ter um nível de monóxido de carbono no sangue maior, então isso pode superestimar a saturação periférica, condições de baixa perfusão, movimento, tom de pele, hipoxemia. Bom, se esses fatores aqui, ou os primeiros fatores, eu consigo corrigir, né, eu posso apagar a luz, eu posso secar o sensor ou o dedo, eu posso retirar uma unha postiça ou limpar o esmalte, né?
Mas nessas condições aqui, são condições de baixa perfusão, movimento, tom de pele, hipoxemia, aqui justamente são condições que podem variar com a clínica do paciente. Um paciente com baixa perfusão, um paciente que esteja hipoxêmico, é justamente neste momento que eu preciso ter uma oximetria mais acurada e saber se isso está correto ou não. Tá? Então, se eu consigo mexer nesses fatores de cima, é difícil eu conseguir mexer nesses fatores de baixo. Movimento aqui, até dá para você falar para o paciente, né? Olha, fica quietinho um pouquinho, só para medir a saturação. Às vezes, quando é criança, é um pouco mais difícil a gente controlar o movimento, né? Aí a gente pega, então, essas diferentes marcas e fala, bom, beleza, Rui, eu já sabia sobre oximetria, eu já sabia dessas limitações do método, ok, isso funciona para qualquer marca, e aí você começa a ver, né, isso é uma busca recente, faz umas 3 semanas que eu fiz essa busca, no Google e na Amazon, né, no Google Shopping, aí você vê aqui no oxímetro de R$13, R$50, R$40, não estou nem me atentando às marcas, tá? R$90, aqui, opa, esse aqui R$1.000, mas é um ECG, não é nem, é mais do que um oxímetro. Aí você pega, por exemplo, o oxímetro da Nonin, né, ele está bem diferente, ele é muito superior a esses valores. Aí você volta lá na Amazon e você fala o seguinte, mas vamos ver lá nas avaliações, né? Então você pega aqui, ó, esse oxímetro que eu escolhi é o número 1, tá? Esse, no caso aqui, não era o oxímetro da Nonin. Então, no site da Amazon, pode pesquisar, número 1 em oxímetro, é super fácil você encontrar isso, e tem mais de 4.000 avaliações. Bom, então deve ser bom, né? E aí, quando a gente olha isso, eu estava até discutindo com o Flaviano, agora há pouco, um pouco antes da apresentação, como é que a gente consegue avaliar, né, tanta informação, como é que a gente avalia que essas informações são verdadeiras ou não, né? Então, se você for um pouco mais criterioso e entrar nessas avaliações, vocês vão verificar que essas pessoas colocam o seguinte, nossa, o oxímetro é super bom, eu coloquei no dedo, ele me deu a saturação. Né? Então, óbvio, é difícil a gente avaliar, um leigo avaliar um oxímetro, porque se você colocar no dedo, e ele registrar um valor, você vai falar que ele é bom, né? Então, a gente não tem muito como avaliar o perfil das pessoas que avaliaram o oxímetro, né? E isso pode levar a gente a alguns erros na hora de comprar ou adquirir um oxímetro. Então, bom, como é que funciona? Por que esses oxímetros, então, os baratos e os caros, né? Por que eles estão disponíveis? E o que muda, né? Normalmente, os testes de padronização, eles são testados em indivíduos saudáveis, em pessoas de cor de pele branca, em condições de normalidade e mão aquecida, tá? Eles não têm validação para baixa perfusão, movimento, diversas tonalidades de pele, e diferentes níveis de hipoxemia. Então, eu vou frisar bastante esses 2 pontos aqui, diversas tonalidades de pele e diversas ou diferentes níveis de hipoxemia, porque é justamente onde a gente vê o maior problema dos oxímetros de maneira geral. E aí a gente vai começar a diferenciar o que é um bom oxímetro, independente da marca, e o que é um oxímetro questionável, independente da marca. Outra coisa, às vezes no descritivo vem como alta resolução. Alta resolução não significa alta precisão ou alta acurácia. Oxímetro de alta resolução. Alta resolução quer dizer que você tem mais dados no menor intervalo de tempo. É como se fosse uma frequência em que ele te mostra os dados. Alta resolução é bom, mas se ele não for preciso ou acurado, você vai ter mais dados de uma coisa que você não confia. Tá? Um outro método, não dá para a gente falar muito sobre esse método de avaliação, mas ele implica que todo oxímetro tem que ter uma variação média, né, desses valores de precisão e acurácia, mais ou menos de 3%. Isso implica uma diferença de 4 a 6 pontos ou mais. Então, olha o que eu estou falando, né? Às vezes você pode estar com 98, na verdade está com 92, mas lembra de novo, qual que é o ponto crítico onde você tem que ter um oxímetro avaliando bem? É lá naquele intervalo de 87, 88 até 92. Esse é o ponto que o seu oxímetro, esse intervalo, esse seu oxímetro tem que estar bom, tá? Então, ele não pode, porque acima de 92, você pode não estar tão preciso ou acurado, mas você está bem. Abaixo de 88, se você tiver uma variação, você de qualquer forma precisa de um tratamento. Então, a faixa de 88 a 92 é a mais importante. Então,
A gente já entendeu como os oxímetros funcionam, a gente já falou sobre o que é hipoxemia oculta. Vamos olhar um pouquinho agora a prevalência, né? O que os estudos têm mostrado. Essa é uma carta do New England, isso é um estudo, né? Uma carta de 2020. Eles avaliaram quase 11 mil pacientes que deram entrada num hospital americano, e eles resolveram ver, eles, na verdade, descreveram esse fenômeno de hipoxemia oculta, ou vamos dizer assim, eles trouxeram à tona novamente, esse fenômeno já era conhecido desde a criação dos oxímetros, mas eles resolveram ver muito disso, veio pela pandemia, né, onde os protocolos de atendimento de cuidados respiratórios passavam por uma avaliação de oximetria, porque você não tinha condição de fazer gasometria com todo mundo, né, naquele momento de pandemia. Então, eles mediram isso e falaram, bom, olha, aqui embaixo você tem a saturação, né, do oxímetro, no oxímetro, e aqui no eixo Y, aqui onde eu estou mostrando o mouse, você tem a saturação arterial. O que ele encontrou? Todos esses pacientes aqui, ó, vejam, eles estão com a saturação arterial abaixo de 88 e o oxímetro está mostrando que eles estão acima. Ou seja, para o oxímetro, esses pacientes não tinham nenhum problema respiratório, quando, na verdade, pelo sangue, isso era evidente que esses pacientes precisavam de algum tipo de tratamento, tá? De maneira simplificada. Isso aconteceu, então, em 17% em indivíduos autodeclarados negros e em 6% de indivíduos autodeclarados brancos. Tá? Então, veja que os indivíduos negros eles têm três vezes maior de chance, né, ou 3 vezes mais chance de apresentar esse fenômeno de hipoxemia oculta quando comparado a indivíduos brancos. Bom, no ano seguinte, então, em 2021, saiu uma outra análise com muito mais pacientes, esse do JAMA, 90 mil pacientes quase, de 380 UTIs, um estudo também, um estudo retrospectivo, ele deu uma prevalência um pouco menor, né? Então, aqui 7% indivíduos negros, geral 5,5%, e aqui hispânicos ou asiáticos. A gente depois vai discutir um pouco se é uma condição de raça ou não, mas a prevalência aqui dando um pouco mais baixa em relação ao estudo do New England, mas ele traz um dado bem importante. A hipoxemia oculta, né, então veja lá, 88%, né, abaixo, ela está associada à mortalidade hospitalar, ou seja, quem apresenta esse fenômeno está mais suscetível a morrer no hospital do que indivíduos que não apresentam esse fenômeno. Mais tardiamente, no ano seguinte, em 2022, outro grupo de estudo, ou outro grupo de cientistas, né, ou de pesquisadores, eles não só detectaram que a hipoxemia estava associada com as diferentes raças, novamente aqui destaque de maior prevalência nos indivíduos negros, eles também viram que existia um risco aumentado para mortalidade e que em pacientes cirúrgicos isso chegava a 300%, quer dizer, quase 3 vezes mais, e em pacientes críticos, em torno de 20% a mais, quando você não tinha esse fenômeno de hipoxemia oculta. Tá? Bom, por que eu estou frisando um pouco a participação das raças e da tonalidade de pele? A gente ainda vai discutir isso um pouco mais para frente, mas no Censo Brasileiro de 2022, pela primeira vez, o Brasil se torna, através de uma pesquisa demográfica, como um país de população soberana entre negros e pardos. Tá? Então, vocês veem que aqui, desde 91, existe um crescimento da população parda e um crescimento aqui dobrou praticamente a população negra do país, e pela primeira vez o censo mostra que os brancos são minorias em nosso país, na verdade aqui os indivíduos autodeclarados brancos, né, porque você preenche qual raça você no IBGE, né, você preenche, ou no censo, você preenche qual raça você se identifica. Então, isso para nós, da oximetria, é extremamente importante. Bom, a gente já falou um pouquinho do hospital, e quem quiser depois, a gente pode conversar bastante, tem muita informação do hospital sobre o fenômeno de hipoxemia oculta, mas e o atendimento domiciliar, né, que seria o objetivo da nossa conversa aqui especificamente. A gente sabe que o domicílio está ficando cada vez mais complexo. Por quê? Eu queria comentar um ponto que da minha vivência de UTI, né, é um senso comum que
a UTI ela é sua casa, né? A casa do profissional. Você está indo lá trabalhar, você tem seus colegas de trabalho, etc. O paciente, quando ele vai para a UTI, ele não está no ambiente dele, né? Então, ele está invadindo ou ele está entrando no seu ambiente. A UTI ou o hospital, ele é o ambiente do profissional de saúde, ele não é o ambiente do paciente. Quando você vai para o domicílio, ali você está sozinho, e você está no ambiente do paciente, é a casa, o domicílio dele. Então, isso já muda todo o seu contexto de atuação. Outro ponto, claro, o princípio da estabilidade, de novo, aqui a gente está sendo genérico, né, só para não atrapalhar o tema, mas é uma discussão que cabe também, né? Os indivíduos no domicílio, a gente parte do princípio que eles estão estáveis, embora cada vez mais os indivíduos estão vindo ou estão sendo deshospitalizados, indivíduos cada vez mais graves e mais complexos. Então, aqui nós temos, na verdade, uma junção de fatores. O domicílio é a casa do paciente, você normalmente está sozinho, normalmente, não vou falar normalmente, mas existem condições de difícil acesso, né? Existem condições, às vezes, precárias de atendimento, e cada vez mais nós temos indivíduos complexos, né? Então, indivíduos aqui dependentes totais de ventilação mecânica, né? Então, como é que a gente faz para manter essa estrutura e manter o indivíduo seguro e saudável longe de um centro de referência, né? Existem pessoas magníficas que falam do processo de deshospitalização e que cada vez aumenta mais como método de assistência em saúde, né? O Brasil está passando por uma mudança de descentralização do setor hospitalário, né? Então, a gente passar a fazer o cuidado e a atenção à saúde fora do eixo hospitalar. Bom, o que nós temos de monitorização no domicílio? Quando o paciente está dependente de ventilação mecânica, dependendo do dispositivo, né, se é um ventilador de suporte à vida ou um binível complexo, como alguns chamam, você vai ter algumas informações lá. Você pode até ter um oxímetro acoplado a esse ventilador mecânico, em alguns casos. Você tem uma avaliação clínica que você faz com o paciente, mede temperatura, pressão arterial, estado geral, né? Mas pensando em números absolutos do estado do paciente, você vai ter a oximetria, né? E aí uma condição de avaliação e monitorização. Você pode avaliar a oximetria do paciente nas suas visitas ao paciente, ou você pode manter o paciente monitorizado ou monitorado o tempo inteiro. Aí, de novo, cada cidade, cada serviço tem o seu, mas é inquestionável que existe uma carência de monitorização no domicílio. Então, se você for pensar que você tem um esteto, você tem a sua avaliação clínica, basicamente o melhor recurso que você vai ter de avaliação do paciente no domicílio é uma oximetria, pensando aqui especificamente nos pacientes que tenham algum tipo de distúrbio respiratório, né? Então, bom, vamos ver em estudos laboratoriais que se assemelhariam à condição do domicílio. Esse estudo avaliou 6 tipos de oxímetro, tá? E olha que interessante aqui. Nessa faixa aqui cada um é uma medida, né? Um tipo de paciente, fizeram mais de 500 medidas em 6 diferentes oxímetros em 22 pacientes. Aqui, gente, essa diferença quer dizer que está tudo bem, né? Olha, ele está marcando mais ou menos bem. Daqui para cá, ó, aqui é a saturação e aqui é o bias, né? A diferença. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Vamos pensar que isso aqui, ó, ele não está tão, ó, esse ponto aqui, ele não está tão bom, né? Ó, ele está com 8 pontos de diferença. Mas tudo bem, ele está acima de 90, então a gente desconsidera esses pontos. Então, vamos dar uma chance para esses oxímetros. Daqui para cá, mesmo estando um pouco diferente, está ok, porque o paciente não precisa de oxigênio. Daqui para cá, o paciente precisa, todos esses pontos aqui, o paciente precisa de muito mais de atendimento do que ele está recebendo. Isso quer dizer que, nesses pontos aqui, é aquele paciente que você está com 1, 2 litros por minuto de oxigênio, de repente, ou uma ventilação mecânica com parâmetros X, esses pacientes estão recebendo atendimento, eles estão abaixo da saturação, mas eles ainda não atingiram o alvo. E aqui é justamente o efeito de hipoxemia oculta que a gente estava combinando. Veja que esse paciente aqui, ó,
ele está no oxímetro saturando 97, quando, na verdade, ele está saturando 77. Ou seja, este paciente aqui, ele precisa desesperadamente de algum recurso de assistência respiratória, e ele não está tendo, porque no oxímetro ele está ok, quando, na verdade, ele está bem hipoxêmico. Tá? Então, a conclusão desse estudo é que nenhum desses oxímetros, embora alguns desempenhassem melhor ou pior, nenhum preenchia os critérios da associação dos anestesistas. Tá? Bom, será que acontece aqui, mantendo a descrição, né, em relação à marca do oxímetro em um paciente mesmo? O Danoninho aqui 89, quando esse oxímetro aqui mostrando 95, essa é uma imagem, agradeço ao Gustavo Alguim pela imagem cedida. Tá? Então, aqui um paciente no domicílio, mostrando exatamente isso, o paciente precisando de assistência, quando, na verdade, o oxímetro dele estava marcando acima do que estava acontecendo com o paciente. Bom, o que a gente pode ver também, independente das marcas, independente da hipoxemia oculta, né? Algumas coisas realmente interferem. Existe uma diferença de marca, existe um grau de hipoxemia que vai alterar, né? A gente já falou isso, tonalidade de pele vão interferir, e o tipo de receptor também. Então, vejam aqui, você tem os clipes, né? Você tem os clipes, e aqui você tem, à direita, você tem aqui algumas medidas de sensores descartáveis, né? Então, obviamente, quando a gente faz uma média disso tudo daqui, compara uma média disso tudo daqui, os oxímetros de clipe, eles tendem, né, ou aqueles que são de dedo, ou jacaré, ou boca de sapo, eles vão tender a ser mais precisos, vamos chamar assim, do que você ter os descartáveis, né? Então, descartável, qualquer probleminha, às vezes não colocou no dedo direito, escapou, você pode ter uma diferença, tá? E aqui, claro, a Nonin foi a marca que apresentou a menor variação para qualquer nível de hipoxemia com receptor do tipo clip. Então, veja que de todos os gráficos, aqui o que apresenta a menor variação. Tá. Outro estudo também que se assemelharia muito ao doente, aqui, ao domicílio, aqui um estudo em fase ambulatorial, né? De novo, 400 pacientes, só para retomar a importância daquela faixa de 88 a 92. Acima disso, você, em teoria, não precisaria de ajuda, embora não é normal, né, ou não é comum a gente ter uma saturação de 93, e abaixo de 88, você, com certeza, precisa de alguma intervenção. Então, de novo, esse estudo com mais de 400 pacientes, não críticos aqui, que é o que diferencia daqueles primeiros que eu apresentei, logo no início, né, de prevalência da hipoxemia oculta, nos pacientes que apresentavam realmente uma diferença maior que 4%, então, vejam que até o Nonin, em algumas condições, ele apresenta essa diferença maior que 4%. Só que isso não interferiu no tratamento clínico, ou seja, em nenhum ponto onde ele teve essa alta diferença, você mudaria ou você está fora dessa faixa de intervenção que eu estou comentando. Então, outros oxímetros testados, eles acabavam interferindo, eles não tinham boa acurácia nessa faixa crítica que eu comentei para vocês. Bom, quais são as implicações futuras, né? Aqui a gente corrige depois a acentuação, né? Implicações. Eu adoro esse estudo, esse editorial, na verdade. Ele fala assim, olha, a gente já sabe que existe alguns problemas em relação ao oxímetro. Tá? Ele não é perfeito. Assim como outros métodos de diagnóstico também não são perfeitos. Né? Então, a gente pode citar vários tipos de exames que, às vezes, você pede uma contraprova. Né? Então, você pede para repetir o exame, porque, às vezes, pode ter dado um falso positivo, um falso negativo. Isso é relativamente tranquilo na prática da medicina, né? Ou na prática da saúde. Então, ele fala, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Não vamos mais usar o oxímetro? Né? Ele fala assim, não, olha, é inquestionável que a gente pode sempre aprimorar a técnica, mas você ficar colhendo gasometria arterial para todo mundo é inviável, sem contar que isso dói, né? Então, é dor. Você também tem que... isso coloca um procedimento invasivo, então você coloca em risco o paciente e também tem um custo atrelado a isso. Então, em nenhum momento as pessoas falam assim, não, olha, a gente não deve usar oxímetro, mas acho que os dois pontos aqui como resumo,
a gente precisa entender as limitações da tecnologia. Lembra lá daquele outro slide, né? Quais são os pontos que eu consigo mexer? Olha, o quarto está muito luminoso, a mão está gelada, vamos tentar aquecer um pouco a mão, né? Então, vamos tentar melhorar isso. Então, existem fatores que são modificáveis e existem fatores que não são modificáveis. Por exemplo, a condição da hipoxemia é justamente o que a gente quer saber se a gente precisa corrigir ou não. Então, entender as limitações da tecnologia, mas também entender as limitações do estudo para a gente nem crucificar os oxímetros, mas também a que a gente entenda e use a tecnologia de maneira adequada. Nesse sentido, está existindo uma discussão muito grande nos artigos mais atuais, onde a questão principal não é sobre raça, tá? E sim sobre tonalidade e espessura da pele. Então, não eles estão, os artigos também mais recentes, eles têm colocado isso, que não é o fato, não é a raça em si, mas sim a condição ou a tonalidade da pele. Então, eles, de maneira bem tranquila e devagar, eles têm trocado um pouco as frases ou os ditos dos artigos da força da raça, vamos dizer assim, ou da importância da raça, e trocar isso para a tonalidade da pele. Tá? Então, aqui, de acordo com essa escala, que alguns estudos têm utilizado, você tem aqui 6 tipos de tonalidade, e aí você vai medindo qual que é a tonalidade. Os artigos mais novos, eles já trazem isso, não como raça, e nem como raça autodeclarada, né, mas sim como um score aqui de qual que é a sua escala de Fitzpatrick, né, para você medir a oximetria. Bom, então, a gente comentou um pouco de tudo isso, e como então a gente pode confiar, né? Então, só comentando agora um pouquinho dos oxímetros Danonin, tá? Existem 3 princípios do oxímetro Danonin, eu vou fazer isso bem resumido nesse slide. Existe uma tecnologia específica para a emissão das luzes, então a gente fala que o nosso espectro de luz ele é puro e de alta intensidade. Não só a emissão da luz, mas o receptor, ele vai eliminar as variações nas temperaturas, e a terceira tecnologia, que seria o processamento desses dados. Então, o algoritmo ele vai eliminando pontos que ele vê que a mensuração está destoando das demais ou da média. Então, ele vai eliminando, ele vai filtrando para que você tenha pulsos de verdade. Isso vale não só para medidas inadequadas, ou que ele considera como artefato, mas também para movimento, que também vai interferir nas mensurações. E eu só queria dar um último destaque, esse, na verdade, são meus últimos slides. A Anonim, em um estudo recente, na verdade, esse estudo não está publicado ainda, né, por isso que eu não apresentei esse estudo, mas é um relato já de uma publicação que está para vir, onde o oxímetro da Anonim, comparado com 11 marcas, ele foi o oxímetro que apresentou menor variação. Então, o que a gente, né, esse é o slogan, né, que a gente tem falado em relação aos oxímetros da Anonim, pela sua alta performance, né, nesse estudo, onde o oxímetro da Anonim ele serve para qualquer tipo de paciente, para qualquer tonalidade de pele, para qualquer idade, para qualquer sexo, você vai ter a melhor aferição, a melhor tecnologia à sua disposição. Esse é meu último slide. Então, resumindo, né, a hipoxemia oculta ela é altamente prevalente nos diversos cenários da saúde. Quanto menos monitorização você tem disponível, mais ela deve ser confiável. Então, aqui eu estou comentando especificamente em relação ao atendimento domiciliar, né? É preciso identificar os fatores que interferem na mensuração da oximetria. A gente também comentou sobre isso, quais são passíveis de alteração, quais são inerentes ao paciente. Oxímetros de baixo custo não vão identificar a real necessidade do paciente, colocando em risco a sua vida. E eu acho que um ponto importante é que não é só um oxímetro, né? No momento em que você entra no domicílio, você passa a ser responsável pelo paciente. Então, às vezes, a gente tem vários problemas, a gente tem várias limitações, né,
eu estava conversando com o Flaviano também um pouco antes da apresentação, né, da correria, do dia a dia e etc., né, mas a gente não pode esquecer que você entrou no domicílio, aquele paciente passa a ser sua responsabilidade. E, às vezes, é uma responsabilidade até quando você não está lá. Porque se você identificou algum problema com o paciente, a gente precisa reportar, né? E se você não reporta, você também está colocando em risco a vida do paciente. Então, isso é extremamente importante, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a Respire pelo convite, queria agradecer a atenção de vocês, pela paciência de me ouvir durante esses aí 35 minutos, e eu estou à disposição para dúvidas. Muito obrigado, e para quem quiser, aqui estão os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, e eu estou à disposição para manter uma discussão, tanto agora, ou quem quiser, pode mandar um e-mail, me manda uma mensagem, e a gente pode seguir também por lá, ou por esses caminhos virtuais. Muito obrigado aí pela atenção.